Existe uma verdade desconfortável sobre os seus relacionamentos. Você pode estar repetindo, inconscientemente, a mesma história, com pessoas diferentes. E talvez seja por isso que você nunca consegue escapar do mesmo ciclo. Você já percebeu que, não importa quem você conheça, a história parece terminar sempre do mesmo jeito. No começo, tudo parece diferente. Você conhece alguém e sente que, finalmente, encontrou uma pessoa que pode mudar tudo. Existe conexão. Existe interesse. Existe aquela sensação de que, dessa vez, será diferente. Mas então, aos poucos, alguma coisa começa a mudar. A pessoa começa a se afastar. Você começa a se sentir ignorado, desvalorizado ou emocionalmente inseguro. Talvez ela se torne fria. Talvez desapareça por alguns dias. Talvez faça você sentir que precisa lutar constantemente pela atenção dela. E então, depois de algum tempo, tudo termina. Você sofre. Promete a si mesmo que nunca mais vai aceitar aquilo. Que da próxima vez será diferente. Até que você conhece outra pessoa. E, de alguma maneira assustadora, tudo começa novamente. Outra pessoa. Outro rosto. Outro nome. Mas a mesma história. Você já se perguntou por quê? Porque algumas pessoas parecem sempre terminar ao lado do mesmo tipo de pessoa. Porque alguém que sofreu com uma pessoa emocionalmente distante acaba encontrando outra. Porque alguém que foi manipulado acaba entrando novamente em uma relação onde precisa se explicar o tempo inteiro. Porque alguém que passou a vida tentando provar seu valor acaba escolhendo justamente pessoas que fazem com que se sinta insuficiente. A maioria das pessoas chama isso de azar. Diz que tem dedo podre. Que sempre encontra pessoas tóxicas. Que nunca tem sorte no amor. Mas e se o problema não for simplesmente quem você encontra? E se existir algo muito mais profundo acontecendo? E se você não estiver atraindo essas pessoas por acaso? E se, sem perceber, você estiver escolhendo aquilo que já conhece? Essa é uma ideia desconfortável. Porque é muito mais fácil acreditar que somos vítimas do destino do que admitir que talvez exista um padrão dentro de nós. Um padrão que escolhe. Um padrão que tolera. Um padrão que permanece. Alfred Adler, um dos grandes nomes da psicologia, defendia uma ideia que pode mudar completamente a maneira como você enxerga seus relacionamentos. O ser humano não vive apenas de acordo com aquilo que deseja. Ele também vive de acordo com aquilo que aprendeu a acreditar sobre si mesmo. Imagine alguém que passou a infância acreditando que precisava agradar para ser amado. Essa pessoa pode crescer e se tornar extremamente atenciosa, sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre tentando evitar conflitos. Mas, quando entra em um relacionamento, pode acabar se aproximando justamente de pessoas que se aproveitam dessa necessidade. Não porque conscientemente queira sofrer, mas porque aquela dinâmica é familiar. Ela sabe como funcionar naquele ambiente. Ela sabe como lutar pela atenção. Sabe como tentar conquistar alguém distante. Sabe como se esforçar para receber migalhas de afeto. E existe uma verdade cruel sobre o ser humano. O que é familiar nem sempre é saudável. Mas muitas vezes parece seguro simplesmente porque já conhecemos. Você pode passar anos dizendo que quer paz. Mas, quando encontra alguém estável, emocionalmente disponível e que trata você com respeito, talvez sinta que alguma coisa está faltando. Por quê? Porque você aprendeu a associar intensidade com amor, ansiedade com paixão, ciúme com interesse, distância com desafio e sofrimento com profundidade. Então, quando alguém finalmente aparece e oferece aquilo que você sempre disse querer, você pode não reconhecer. A paz parece tédio, a estabilidade parece falta de emoção, a reciprocidade parece fácil demais, e você começa a procurar alguma coisa que não existe. Talvez seja por isso que algumas pessoas continuam repetindo os mesmos relacionamentos. Não porque desejam conscientemente sofrer, mas porque existe uma parte inconsciente delas que se sente atraída por aquilo que já conhece. Nietzsche fez uma pergunta que atravessa gerações. E se você tivesse que viver sua vida exatamente como ela é, repetindo cada momento infinitas vezes? Essa ideia pode ser assustadora, mas talvez exista uma versão psicológica dessa pergunta que seja ainda mais perturbadora. E se você continuar repetindo os mesmos padrões até finalmente perceber o que está tentando evitar, talvez você não esteja repetindo as mesmas pessoas. Talvez esteja repetindo a mesma versão de si mesmo. Você muda de relacionamento, mas continua sendo aquele que implora, aquele que espera, aquele que perdoa tudo, aquele que tenta salvar,
Aquele que aceita pouco. Aquele que acredita que, se fizer tudo certo, finalmente será escolhido. A pessoa muda. O cenário muda. O nome muda. Mas o papel continua exatamente o mesmo. E talvez seja aí que esteja a verdadeira prisão. Você acredita que está procurando uma pessoa diferente, mas continua procurando alguém que desperte dentro de você a mesma sensação. A necessidade de provar seu valor. A necessidade de ser escolhido. A necessidade de conquistar alguém que nunca esteve realmente disponível. E então chegamos a uma pergunta ainda mais difícil. Você realmente atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Ou você simplesmente escolhe permanecer quando encontra esse tipo de pessoa? Essa diferença muda tudo. Porque você pode conhecer alguém manipulador. Pode conhecer alguém emocionalmente indisponível. Pode conhecer alguém que não respeita seus limites. Pode conhecer alguém que demonstra claramente que não está disposto a oferecer aquilo que você precisa. Mas existe um momento em que você percebe. E então surge a verdadeira pergunta. Por que você continua? Talvez seja por medo da solidão. Talvez você aceite pouco porque acredita que ficar sozinho seria pior. Talvez você pense que aquela pessoa é a sua única chance de ser amado. Talvez exista dentro de você uma necessidade desesperada de provar que alguém finalmente pode escolher você. E talvez seja exatamente por isso que você insiste em pessoas que nunca demonstraram que queriam ficar. Você pensa, se eu conseguir fazer essa pessoa me amar, então finalmente vou saber que sou suficiente. E você começa a lutar. Luta pela atenção. Luta pelo carinho. Luta por respostas. Luta por uma mensagem. Luta por um relacionamento que nunca deveria ter exigido tanta luta. Até que, lentamente, você começa a negociar consigo mesmo. Aceita uma pequena falta de respeito. Depois outra. Perdoa algo que jurou que nunca perdoaria. Justifica um comportamento que, se acontecesse com alguém que você ama, você aconselharia essa pessoa a ir embora. E, pouco a pouco, você diminui seus próprios limites. Não porque deixou de saber o que merece, mas porque tem medo de perder aquilo que nunca realmente teve. Então você diz: eu sempre atraio pessoas assim. Mas talvez a pergunta mais importante seja: por que eu continuo permitindo que elas permaneçam? Essa pergunta dói, porque ela tira de você a possibilidade de culpar apenas o destino. E não se trata de culpar você por tudo o que aconteceu. Existem pessoas que realmente machucam. Existem pessoas manipuladoras. Existem pessoas abusivas. Existem pessoas que entram em nossas vidas apenas para destruir. Você não é responsável pelo comportamento de outra pessoa. Mas existe uma diferença entre ser responsável pelo que alguém fez com você e ser responsável pelo que você decide fazer depois que percebe o padrão. Talvez o verdadeiro problema não seja quem você atrai. Talvez seja aquilo que você tolera depois que a atração termina. Porque no começo, todos podem parecer perfeitos. O problema aparece depois. Quando você começa a perceber os sinais. A pessoa desaparece. Você percebe. Ela volta. Você perdoa. Ela repete. Você encontra uma justificativa. Ela ultrapassa seus limites. Você cria uma nova desculpa. Até que um dia você olha para trás e percebe que passou meses, talvez anos, tentando convencer alguém a oferecer o mínimo. E essa é uma das formas mais silenciosas de perder a si mesmo. Você não desaparece de uma vez. Você desaparece aos poucos. Cada vez que aceita aquilo que sabe que não deveria aceitar. Cada vez que silencia aquilo que deveria dizer. Cada vez que permanece onde seu coração já sabe que você não deveria estar. Você começa a abandonar partes de si mesmo para manter alguém por perto. E talvez seja por isso que algumas pessoas sentem tanto medo de terminar um relacionamento destrutivo. Porque, depois de tanto tempo tentando fazer aquilo funcionar, elas não sabem mais quem são sem aquela luta. A relação se tornou uma identidade. O sofrimento se tornou familiar. E o caos se tornou uma espécie de casa. É por isso que quebrar um padrão pode ser tão difícil. Porque você não está apenas deixando uma pessoa. Você está deixando uma versão de si mesmo. A versão que acreditava precisar sofrer para ser amada. A versão que acreditava que precisava provar seu valor. A versão que confundia rejeição com desafio. A versão que acreditava que, se insistisse o suficiente, alguém finalmente mudaria. Mas existe um momento em que você precisa parar de perguntar: por que eu sempre encontro pessoas assim? E começar a perguntar: o que existe em mim que continua escolhendo esse tipo de dinâmica? O que você chama de amor? O que você chama de paixão?
O que você chama de conexão? Você consegue reconhecer a diferença entre alguém que desperta seu desejo e alguém que realmente é capaz de construir uma vida ao seu lado? Porque talvez você tenha passado tanto tempo perseguindo aquilo que nunca poderia ter, que esqueceu de perceber aquilo que estava disponível. E existe uma verdade ainda mais desconfortável. Às vezes, você não escolhe aquilo que acredita merecer. Você escolhe aquilo que acredita ser capaz de conseguir. E isso é diferente. Você pode saber racionalmente que merece respeito, mas, emocionalmente, talvez ainda esteja convencido de que precisa lutar para recebê-lo. Você pode saber que merece amor, mas talvez ainda acredite que precisa provar que é digno dele. Você pode dizer que quer alguém presente, mas talvez continue sentindo atração por quem faz você se sentir inseguro. E enquanto você não perceber isso, continuará chamando de destino aquilo que, na verdade, é um padrão. Mas padrões podem ser quebrados, não quando você encontra a pessoa perfeita, mas quando você muda a sua posição dentro da história. Quando você começa a perceber os sinais antes de se envolver profundamente. Quando você para de tentar convencer alguém a escolher você. Quando entende que reciprocidade não deveria ser uma conquista. Quando aprende que amor não precisa ser uma batalha constante. E, principalmente, quando começa a suportar o desconforto de escolher diferente. Porque escolher diferente pode ser estranho no começo. Se você passou anos cercado pelo caos, a paz pode parecer vazia. Se passou anos tentando conquistar pessoas distantes, alguém disponível pode parecer desinteressante. Se passou anos confundindo ansiedade com paixão, uma relação saudável pode parecer sem intensidade. Mas talvez não esteja faltando intensidade. Talvez esteja faltando sofrimento. E talvez você tenha aprendido a confundir os dois. A verdadeira mudança começa quando você percebe que não precisa mais repetir a mesma dor para sentir que está vivendo alguma coisa profunda. Talvez você não atraia sempre o mesmo tipo de pessoa. Talvez você esteja procurando, inconscientemente, a mesma sensação. A sensação de provar seu valor, de finalmente ser escolhido, de conquistar quem nunca esteve disponível, de transformar rejeição em validação. E talvez a pessoa que você precisa deixar para trás não seja apenas alguém do seu passado. Talvez seja a versão de você que acreditava precisar sofrer para ser amado. Porque o ciclo termina no momento em que você percebe que não precisa mais repetir a mesma dor para se sentir vivo. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não encontrar alguém que finalmente preencha o vazio, mas se tornar alguém que não aceita mais qualquer pessoa apenas para não sentir esse vazio. Se você percebeu que talvez exista um padrão escondido por trás das pessoas que entram na sua vida, então talvez este seja apenas o começo da investigação. Inscreva-se no canal para continuar explorando os lados mais profundos da mente humana, da psicologia e da filosofia. E se este vídeo fez você pensar em alguém, talvez a pergunta mais importante não seja quem essa pessoa foi, mas quem você era quando permitiu que ela permanecesse. Até o próximo vídeo.